Senhor Jesus, meus amados irmãos, com muita alegria e gratidão a Deus no nosso coração, que estamos aqui para mais uma aula, que é a lição número 12 da nossa Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Canoas Norte, que estamos na direção e administração do nosso pastor-presidente, pastor Nelson Freitas, e também agradeço a Deus pelo irmão Rodinei, irmã Diana, esse evangelista amado e sua esposa, que são os superintendentes da Escola Bíblica na Assembleia de Deus Canoas Norte, que nos convidou para trazer algo da parte de Deus nesta lição de número 12, de 18 de junho de 2023, que é o dia também que nós comemoramos 112 anos da nossa Assembleia de Deus no Brasil. Essa instituição que tem sido respaldada pelos princípios de Deus, princípios bíblicos, pela moral. Então, meus amados irmãos, que nós possamos lembrar que a Assembleia de Deus é a família da fé. E família é algo que foi criado por Deus, é a criação de Deus. E nessas lições nós temos aprendido, meus irmãos queridos, que a única coisa que o diabo criou foi a mentira. E a mentira tem trazido grandes prejuízos para a sociedade, para o indivíduo, para as famílias. Então, meus irmãos, nesta oportunidade, nós estamos abordando já no texto áureo desta lição, criando filhos saudáveis. Diz assim em Lucas 2:52, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Imagine, meus amados irmãos, que maravilha saber que alguém está crescendo em sabedoria, que possamos seguir o exemplo do Mestre. Não importa que ainda, quem sabe, a estatura ela vai crescendo, mas ela não pode, nós temos que ter esse cuidado, passar além daquela sabedoria divina, sabedoria do alto. Interessante que Jesus, e aqui o Dr. Lucas, o evangelista, apóstolo, servo de Deus, ele aborda no seu evangelho, e crescia Jesus em sabedoria, porque, meus amados irmãos, hoje nós encontramos pessoas com 17 anos de idade, por exemplo, 16 anos de idade, que têm sabedoria, têm uma maturidade de 23, de 25, de 28, quem sabe, e também encontramos pessoas com 40, 45 anos que têm a mentalidade, a maturidade de uma pessoa de 17, 18 anos. Então, meus irmãos, nós temos que ensinar aos nossos filhos a importância de buscar o conhecimento, de buscar a sabedoria do alto, buscar, meus irmãos, para crescer proporcional. Olha só que coisa linda. Então, crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, que nunca nos falte a graça de Deus, que possamos ser proporcional, cuidar bem da nossa vida, das nossas coisas e muito bem da nossa alma, da nossa comunhão com Deus, para que possamos crescer em graça, na oração. Então, meus irmãos, é muito lindo quando nós vimos aflorar nos nossos filhos as dádivas do Espírito Santo, filhos que respeitam a sua liderança, que honram os seus pais, porque é o primeiro mandamento com promessa, honrar o papai e a mamãe, para que tenham vida longa sobre a face da terra, para que os dias sejam acrescentados sobre a face da terra. Que maravilha, que Deus nos ensine a nós a contar os nossos dias, Meus amados, que possamos deixar esse legado, porque a palavra de Deus é firmeza, ela é a verdade, legado para os nossos filhos. Nós temos aprendido nas lições anteriores, meus irmãos queridos, que o papai e a mamãe precisam ter o cuidado, se tem mais de um filho, amar ambos da mesma forma, para não fazer como ali Isaac, que demonstrava mais amor por Esaú, e Rebeca mais por Jacó.
trazendo consequências trágicas para a sua família mais tarde. Os líderes que são bons profissionais nas suas empresas, homens que são servos de Deus, que têm feito a obra do Senhor com afinco, com devoção, com zelo. Cuide bem da sua família, meu amado, para que não aconteça com nós o que aconteceu com o rei Davi, que é um rei que trouxe grandes benefícios para a nação de Israel, um rei que até hoje nas ruas de Jerusalém, lá em Israel ainda se canta em homenagem ao seu nome, é lembrado como um rei que desbravou, que uniu as tribos, que fez a diferença, que governou, né? Mas também, meus irmãos queridos, ele cometeu alguns erros dentro da sua casa, como líder da sua família, o rei Davi deixou a desejar. Infelizmente, ele pagou um alto preço, veio consequências, tragédias terríveis sobre a sua família, entrou a espada dentro da sua casa, foi irmão contra irmã, foi filho contra pai, foi algo terrível que aconteceu com a família do rei Davi. Mas que nós possamos também nos lembrar da mentira e nos afastar. A Bíblia diz que nós precisamos ser zelosos, humildes, ter boas obras e fazer como o servo Jó, que se desviava do mal. E, meus irmãos, precisamos estar bem fortalecidos como família, porque se algum mal que sobrevier sobre as nossas famílias, nossa casa, nosso lar, a Bíblia vai nos ensinar que se ela estiver fundamentada na rocha, vão correr os rios, vão soprar os ventos, mas ela vai ficar firme, ela vai ficar inabalável. Então, nós vimos ali também, aprendemos, né, nas lições, a lição de número 11, que Ananias e Safira, por causa da mentira, querendo se vangloriar, cavar honra que eles não tinham e não mereciam, eles tentaram debiliar os profetas do Senhor ali, os seus apóstolos, né? Os servos de Deus cheios do Espírito Santo, achando que estavam mentindo ali para Pedro e acabaram pagando um preço muito alto e infelizmente um preço que refletiu lá em toda a eternidade, porque eles estavam como sepulcro caiado, que a Bíblia nos ensina. O seu exterior não estava refletindo, meus irmãos queridos, o que realmente eles eram. Mas quando eles chegam na presença de Pedro, primeiro Ananias, 3 horas depois Safira chega ali com aquela mentira. Então, meus irmãos queridos, o seu exterior mostra o que havia realmente dentro do seu interior. E então, infelizmente, eles pagaram com a vida, pagaram com a eternidade. Isso é terrível. Quando nós olhamos lá para Acã também, que pereceu com toda a sua tenda, toda a sua família, e trouxe grandes prejuízos para a nação de Israel, para o exército, que devido à sua falha, ao seu pecado, toda a nação sofreu. Então, meus amados, quando nós não vigiamos, nós não oramos, nós não buscamos a presença de Deus, quando nós não atentamos para o bom caráter de Cristo na nossa vida, para a boa mente de Cristo na nossa vida, nós, meus irmãos, cometemos falhas, e isso muitas vezes traz tragédias, traz desespero, traz sofrimento, dor para a nossa casa, para a nossa família. Mas que possamos crescer, meus irmãos, assim como o nosso Senhor e Salvador cresceu, né? Em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Meus amados, a verdade prática diz: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Que possamos passar isso para os nossos filhos, que possamos escolher, juntamente com a nossa casa, servir ao Senhor e ensinar aquilo que temos aprendido da parte de Deus, com os nossos líderes, com os servos do Senhor, com a palavra.
Eu quero fazer a leitura bíblica em classe nesse momento. Aqui diz Lucas capítulo 2, versículo 40, e depois do 42 ao 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça de Deus que estava com ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminadas aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que eu e teu pai, ansioso, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi-se para Nazaré. E era-lhe sujeito a sua mãe, guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então veja, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus, com muita educação, com muito amor, ele responde verdadeiramente para que veio. E ele diz: eu estou cuidando dos negócios de meu Pai, se referindo ao Pai eterno. E como Deus tem projeto com a família, e a família é projeto de Deus, então veja, meus amados irmãos, que Deus, depois que Jesus nasceu, ele permitiu, ele não interferiu mais na família de José, deixando que José desposasse ali a Maria, e ambos tiveram filhos e tiveram filhas, né? Caindo por terra, então, essa crença de algumas seitas de que Maria subiu virgem aos céus, né? Ela foi para a eternidade, a serva do Senhor, a mãe terrena do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi como serva que serviu com excelência ao Senhor. Porém, ela teve filhos com José depois que nasceu Jesus. Até o nascimento de Jesus, ela não teve relação sexual com José, mas depois ela teve relação sim com José. E também, meus irmãos, nós vimos algumas seitas pagando um alto preço por impedir o desenvolvimento da família. Quantas e quantas têm aí proibido o casamento de lideranças, e isso é terrível, porque a palavra de Deus, ela nos mostra que a família é projeto de Deus. O próprio apóstolo São Pedro, o pastor escolhido de Deus para apacentar o rebanho da igreja primitiva, da igreja cristã que segue a Cristo, a igreja de Atos dos Apóstolos, né? O próprio Jesus orou pela sogra de Pedro. Se orou pela sogra de Pedro, se ele tinha sogra, é porque ele tinha esposa. Então, meus amados irmãos, é algo que nós precisamos passar para os nossos filhos. Nós aprendemos ali que dentro desse cenário de mentira, de engano, e muitas vezes os meios de comunicação flexibilizam essas coisas, trazendo a imagem, trazendo a dimensão de que talvez não seja tão terrível assim, e esconde, oculta o prejuízo que vai dar no amanhã, a tragédia que vai sobrecair sobre a família, sobre as decisões, sobre os lares. Então, meus amados, que nós possamos nos preocupar da onde que os nossos filhos estão vindo, para onde que eles estão indo, o que eles estão levando quando saem e o que eles estão trazendo quando eles chegam. E ensinar para eles, né,
esses princípios também, para que não haja confusão, não haja fofoca, porque todo o que leva traz e o que traz leva, e às vezes as coisas que estão trazendo e as coisas que estão levando não agradam o Senhor. Então, meus irmãos, são momentos de reflexão que nós precisamos olhar, e José e Maria nunca trataram os seus filhos com desprezo, mesmo sabendo que um deles era o Salvador da humanidade. Eles procuraram tratá-los com amor, com dedicação. Prova é que toda a família se envolve com as coisas de Deus, né? Um dos irmãos, o Tiago, ele tem um pouco mais de dificuldade de entender o propósito divino num primeiro momento, mas depois ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus, seu irmão Salvador, e ele acaba também liderando a igreja. Então, meus irmãos, é coisa linda. Cria a criança no caminho que ela deve andar. Vai junto com ela pelo caminho, mostrando o que é certo, o que é errado, e Deus vai te dar graça, Deus vai te dar sabedoria para que você possa dar continuidade e andar firme nesses propósitos diante de Deus e diante dos homens, né? Nós possamos ficar atento à palavra do Senhor e ter o cuidado, porque os falsos profetas estão por aí. Os falsos profetas, eles existem porque existem falsos crentes. Crentes que não querem compromisso com a palavra, que não estão priorizando a vontade de Deus na sua vida, no seu lar, na sua casa. A palavra de Deus é espada, e às vezes alguém não quer usar a espada, o evangelho genuíno do Senhor, e acaba caindo em laços, né? Então, os falsos profetas estão aí entregando profetadas, estão aí decepcionando, estão aí trazendo fogo estranho, falso ensino, porque existem falsos crentes que não querem compromisso. São aqueles que acham que pode comprar bênção, que pode negociar com Deus, são aqueles que acham que pode dar um jeitinho para facilitar as coisas, alargar um pouco mais a porta, alargar um pouco mais o caminho, mas a Bíblia diz que o caminho é estreito e a porta é também, e quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Então, que possamos entrar pela porta, fazer as coisas certas diante de Deus e dos homens, para que lá na frente nós possamos colher os frutos, porque tudo aquilo que o homem semear, diz a Bíblia, ele também ceifará. Então, que nós possamos ficar firmados, que Deus nos guarde da inveja, da hipocrisia que caiu sobre Ananias e sobre Safira, né? Para que nós possamos estar vivendo com a motivação certa para o propósito certo. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Que o nosso exterior, meus irmãos, seja reflexo do nosso interior, do Deus que habita em nós. Se Deus é amor, que nós possamos demonstrar esse amor pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa casa, que nós possamos ficar firmados na rocha, firmados na presença do Senhor, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e adorado em todo o tempo. Eu busco a presença de Deus, meus irmãos queridos, para que você seja abençoado com esta lição, para que Deus possa trazer sobre você as bênçãos que trouxe sobre a família de José, com a presença de Jesus no seu lar, na sua casa. E veja, meus amados irmãos, se em algum momento você acha que você está meio afastado de Jesus, como José e Maria estiveram um pouco afastados nesse momento aqui, a Bíblia Sagrada é uma lição contínua para a nossa vida. E ela renova as nossas forças todos os dias. Ela renova a nossa alma, renova o nosso espírito. A palavra de Deus, ela não se renova, porque ela é imutável. Ela é firmeza, ela é a verdade. Ela é inerrante, mas ela renova a minha força, ela renova o meu ânimo, ela renova a minha fé todos os dias. Ela é o pão da vida. Ela é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então,
que você possa se voltar para Deus a cada dia mais e mais, e cada dia pecar menos, e glorificar e adorar ao nome do Senhor em todo o tempo, né? Tratando os seus filhos com amor, por dentro da palavra, levando eles a professarem a fé no unigênito de Deus Pai, esse que foi ungido por Deus, que pagou um alto preço, esse que cresceu em sabedoria, que cresceu em estatura, que cresceu em graça, e que nós possamos seguir o seu exemplo do servo fiel. Jesus, ele desde novinho já estava preocupado em aprender no templo, em ensinar no templo, porque ele tinha a presença real de Deus, é o Deus Filho. Em alguns momentos é o Jesus, o Cristo de Deus que está ali, em outros momentos se sobressai o Deus Filho na sua vida, no seu ministério, naquilo que ele fazia, e isso é maravilhoso, viu? Meus amados irmãos, esse desenvolvimento que houve na vida do Senhor Jesus, sabedoria, estatura e graça, essa tríplice, desenvolvimento que houve, que possa acontecer na vida dos nossos filhos, que possa acontecer na nossa vida espiritual, meus amados irmãos, que a nossa família possa ter alegria em se encontrar, em comungar, em estar junto, que possamos, meus irmãos, nos unir a cada dia. É importante, eu criei os meus filhos com o culto dentro do lar, dentro de casa, isso é muito importante. Todos nós estamos aprendendo, todos nós cometemos as nossas falhas. O cair, a Bíblia diz, é do homem, o levantar pertence a Deus, mas é importante nós saber que aonde caímos precisamos nos levantar. É importante nós saber também que é em Deus que nós temos que buscar a nossa força, ensinar para os nossos filhos que na força do braço, na força da emoção e do desejo, nós não vamos avançar, mas que nós vamos avançar sim, se nós deixarmos Cristo atuar na nossa vida, se nós buscar força no Senhor. Ele é a nossa força, Ele que vai nos dar as condições para vencer os obstáculos, para nós sair dos laços que muitas vezes são armados, e só Deus para dar graça. Então, que nós possamos ficar olhando firmemente para o desenvolvimento de Jesus dentro da sua família, e que possamos aprender para educar nossos filhos cristãos, com esse desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual, diante de Deus e diante dos homens. A criação de Jesus passou pela sua infância, pela sua adolescência, pela sua juventude. Ele desenvolveu o ofício de carpintaria, que aprendeu com seu pai terreno, José. Então, meus irmãos, que nossos filhos possam andar conosco, aprender conosco, e provavelmente, meus irmãos, claro que há exceções a regras, mas provavelmente os nossos filhos vão ser o que nós somos, os nossos filhos vão acreditar no que nós acreditamos, os nossos filhos vão seguir os nossos passos, Qual é o legado que estamos deixando para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso lar? Nós possamos pensar sobre isso, meus irmãos queridos, Mais importante, muito mais importante, alguém se preocupa às vezes se vai ter herança, não vai ter herança para deixar para os nossos filhos. Eu digo para você, a maior preocupação nossa deveria ser no legado que estamos deixando. Será que os meus filhos podem pensar o que eu penso? Será que os meus filhos podem fazer o que eu faço? Será que os meus filhos podem falar o que eu falo? Será que os meus filhos vai ser bom para eles se eles se conduzirem da forma que eu estou me conduzindo? E que possamos aprender, meus irmãos, com a palavra de Deus, viu? Ela nos ensina o que é bom e o que é ruim. Ela nos ensina de Gênesis a Apocalipse o que é bom para o homem e o que é ruim para o homem.
ela vai ensinar o que é bom para ter uma comunhão com Deus, uma comunhão com a igreja, uma comunhão com a família, e ela vai nos ensinar a cuidar bem do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. E nesta manhã que nós estamos aprendendo na Escola Bíblica Dominical, que é a maior agência de ensino que existe, meus irmãos, no nosso país. A Assembleia de Deus, meus irmãos, tem investido no ensino. E a Assembleia de Deus Canoas Norte, meus irmãos, tem investido na Escola Bíblica Dominical, tem investido nas EBO, Escola para o Obreiro, nos cursos de teologia, nós temos o curso Alfa. Então, meu amado, procure aprender, para que nós possamos dizer amanhã, como disse o apóstolo São Paulo, ou quem sabe até hoje mesmo, dizer: eu estou lhe passando aquilo que eu tenho aprendido. Então, meu amado, que Deus te dê graça, te dê sabedoria, que Deus abençoe a todos os professores de escola bíblica, a todos os alunos de escola bíblica, e que nós possamos, meus amados irmãos, fazer da escola bíblica dominical a escola que nós gostaríamos de frequentar, que nós possamos fazer a diferença, que eu possa ter prazer em estar dentro do meu lar, dentro da minha casa, dentro da minha igreja, atendendo a minha liderança, atendendo aos meus pais, porque, meus irmãos queridos, o ensino aos nossos filhos, a educação, o ensino educacional é dever do papai, é dever da mamãe, ensinar dentro da sua casa. A igreja vai ajudar, a escola bíblica dominical vai ajudar muito, porque ela tem princípios divinos, princípio da palavra. E, meus irmãos queridos, a escola secular pode ajudar também, mas o compromisso, a responsabilidade de educar os nossos filhos é nossa. Então, meus irmãos, possamos aprender com José, aprender com Maria e muito mais ainda com nosso Senhor e Salvador, o servo fiel, que ele foi tanto exemplo para os pais terrenos como para o Pai eterno, né? Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade e quero orar por todos os professores e alunos nesta oportunidade. Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Jesus te glorifico, te adoro, te louvo, te exalto, porque eu sei, Senhor, que tudo que é dado ao homem, Senhor, é permissão tua. Toda a autoridade, Senhor Jesus, que vem de ti, porque tu tem todo o poder nos céus e na terra. E nesse momento, Senhor, nós abençoamos cada aluno, cada professor, Pai, e que eles possam estar motivados, Senhor, pela tua presença, pelo aprendizado da tua palavra, ou, Senhor, motivado com o propósito de agradar a ti, Senhor, de exaltar e glorificar o teu nome, sendo um adorador em estilo de vida. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a nossa escola bíblica, Pai. Ó Senhor Jesus, para que, ó Pai, a tua igreja siga crescendo, Pai. Ó Senhor, e nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque nesse dia comemoramos, Senhor, os 112 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém. Deus abençoe a todos.